Eu acho muito interessante porque quando nós tratamos disso, as pessoas normalmente falam assim, não, mas o universo é antigo. Depende do que você considera antigo. Para mim, 10 mil anos é antigo. Depende do teu conceito de antigo. Eu não estou colocando uma data, estou dizendo que se pegarmos o mesmo estudo que tem sido feito, que produz esses 13,7 bilhões de anos, que tem sido assumidos como sendo absolutos, e não é verdade, porque tem uma condição inicial que nós não sabemos se é verdadeiro ou não, é assumido como sendo verdadeiro, é também pego 96% de coisas que nós não conhecemos, porque não são testadas em laboratório, que é energia negra e matéria escura e fria. Isso ninguém viu, ninguém sabe o que é, ninguém sabe como funciona, nem se existe. Acredita-se que existe. Colocando tudo isso, você tem esses 13,7 bilhões. Mas se pegarmos aquilo que nós encontramos no laboratório, aquilo que tem sido medido, o universo estaria mais ou menos nessa faixa. Eu sei que tem muitos que falam assim, não, mas a Bíblia diz que a Terra tem 6 mil anos, que o universo tem 6 mil anos. Eu entendo. Mas isso é uma questão da Bíblia, não estou dizendo que a Bíblia está errada, o que eu estou dizendo é apenas o seguinte, colocando as equações com o melhor de precisão que nós temos hoje, estaríamos mais ou menos nessa faixa. Algumas questões interessantes só relacionadas com o nosso planeta, que eu discuto um pouquinho dentro do sistema da questão do livro. A questão do campo magnético da Terra, que produz a aurora boreal e tantas outras coisas fascinantes, tem sido muito estudado, e algo que é muito interessante nele é o seguinte, o campo magnético da Terra tem vários componentes, colocando assim. Tem uma parte principal que é chamada parte bipolar, que é aquela que nós usamos com a nossa bússola, apontando Polo Norte, Polo Sul, todo aquele negócio. Mas tem outras duas partes, tem a quadrupolar e a octupolar. Tem um estudo que tem sido feito observando o que está acontecendo nessas três partes nesses últimos anos, e a parte bipolar tem perdido aproximadamente 235 vezes 10 a nona megajoules durante um período de aproximadamente 30 anos. E nesse mesmo período, a quadrupolar mais a octupolar ganhou 129 vezes 10 a nona megajoules. Ou seja, tem muita energia desaparecendo aí. O campo magnético está diminuindo. Em outras palavras, ele possui uma meia-vida de mais ou menos 1465 anos. No livro eu trato um pouquinho dos cálculos apresentados, só para ter uma noção. Isso significa o quê? Que a Terra é jovem. Esse campo magnético não poderia estar funcionando aí para sempre. As pessoas falam, não, mas ele fica oscilando. Muito difícil, porque nós conhecemos algumas leis que mostram o decaimento de sistemas como esse. Deu para perceber que até aqui eu não tratei nada de religião no livro, né? Tem muita gente que comprou o livro achando que ia ter um monte de religião ali, não tem muita não. Outro que é muito interessante a respeito disso é o próprio afastamento da Lua, questão das marés, e um cálculo que você pode fazer só pegando os valores atuais. Há cerca de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Lua teria que estar rolando na superfície do planeta Terra, dado ao afastamento dela hoje, que é de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. No livro também eu trato todas essas questões dos cálculos para não ter muito problema. Inclusive é um trabalho que já foi feito por Walt Brown. Aqueles que quiserem também tem o material dele. Tem vários modelos, esse aqui é o modelo chamado R a quinta, tem R a sétima, tem vários modelos diferentes para mostrar o afastamento lunar. Mas esse é um dos mais precisos. E é interessante porque, se você voltar a 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Lua estaria tão próxima da Terra que no mínimo teria rachado esse planeta no meio. Eu fico assim, impressionado quando eu ouço pessoas falando assim que há 3,5 bilhões de anos atrás vida teria surgido nesse planeta. Então nós temos alguns elementos que mostram que a coisa não é tanto assim. Agora, algo que tem sido fascinante, e tem um estudo muito interessante relacionado com isso, é justamente relacionado com o desvio espectrográfico da luz para o vermelho. Quando nós estudamos as galáxias, nós percebemos que elas possuem uma coloração um pouquinho diferente daquilo que ela deveria ter. Ou elas estão mais em direção ao azul ou mais em direção ao vermelho. Agora, é possível fazer uma escala comparando-se a distância das galáxias, ou de agrupamento de galáxias, com esse chamado redshift, esse desvio da luz para o vermelho. E é por aqui que a gente tira a constante de Hubble, aquela constante que o pessoal ouve falar por aí. Fascinante porque quando nós estudamos toda essa questão, é possível demonstrar estatisticamente que as galáxias encontram-se agrupadas
devido ao seu valor de redshift, de desvio para o vermelho. O que implica que essas galáxias encontram-se agrupadas em função de distância. Agora, o que é fascinante, aí entra a pergunta que foi feita a respeito dessa expansão. A ideia seria mais ou menos assim: se você pegar uma piscina, água perfeitamente parada, jogar uma pedrinha no meio, você vai perceber que vão formar aqueles círculos concêntricos. A ideia, pegando esses pontos que vocês estão vendo aqui, que são esses pequenos agrupamentos, se pudéssemos visualizá-los de cima, seria algo mais ou menos assim. Seria como se fossem círculos concêntricos. Ou seja, a impressão que nós temos é que galáxias encontram-se agrupadas em círculos concêntricos. Agora, qual o centro? É fascinante porque quando nós pegamos toda essa variação usando a constante de Hubble, isso só seria possível ser observado se o observador se encontrasse a menos de 100 mil anos-luz do centro dessa organização. Ou seja, no máximo 100 mil anos-luz aqui do centro. Somente alguém que tivesse uma posição privilegiada poderia ver isso. Seria mais ou menos como você ganhando um ingresso para assistir um jogo lá de Palmeiras e Corinthians. Não, agora não dá, mas o Corinthians está na segunda divisão. Então tem que ser do Palmeiras só. Palmeiras com mais outro time. Então vai lá assistir aquele jogão. E você ganha o ingresso, você chega lá. Porque esse negócio aí já gerou muita polêmica. Eu atualmente falei que meu carro só tem primeira Corinthians, terceira, quarta e quinta. São todas as marchas do carro. Mas se você, por exemplo, pega todo esse contexto onde nós estamos. Aqui está o universo como um todo. Você vai, desculpa, o universo não, aqui está o estádio como um todo. Você vai assistir o jogo e de repente você pega o seu ingresso e vai procurar que lugar que você deve sentar-se. Você descobre que o seu lugar está numa cadeira numerada logo atrás do goleiro. Vai ser muito difícil você assistir o jogo dali. Muito difícil, a menos que você fique atazanando a vida do goleiro que estiver ali na sua frente. Agora, se você recebe o ingresso, você vai e o ingresso te dá a condição de sentar-se bem no meio, na arquibancada, que você está vendo certinho, meio do campo, um gol ali, outro gol aqui. Fantástico. Então você tem uma visão privilegiada. Ao observarmos o universo, essa questão, nós percebemos que somente quem estivesse numa situação privilegiada poderia ver tudo isso daí. O interessante é que nós estamos nessa situação privilegiada, porque nós estamos vendo isso. Da pergunta que nós fazemos é a seguinte: qual seria a probabilidade de estarmos tão próximos do centro do universo por um mero acidente? Dado o tamanho do universo e o máximo para podermos verificar isso, a proporção seria a probabilidade seria de aproximadamente 1 em 1 quatrilhão. Já imaginou? Nós simplesmente fomos colocados num lugar privilegiado para ver tudo isso. Ou seja, o planeta Terra possui vida inteligente, com capacidade de estudar o cosmos, encontra-se na posição privilegiada para estudá-lo. Parece brincadeira, né? Algo que é fascinante, o Dr. Hans Oberhummer disse o seguinte: não sou religioso, mas poderia dizer que este universo foi muito bem projetado para a existência da vida. As forças básicas do universo foram feitas sob medida para a produção de vida fundamentada em carbono, que somos nós. Outro, causa um pouco de depressão pensar que planetas do tipo da Terra são tão especiais. Até agora todos os que nós conhecemos só tem o nosso. Só um. E a gente consegue entender o porquê deles. É de uma variedade, é algo fascinante para manter vida funcionando. Há pouco tempo atrás foi colocada uma proposta que eu achei muito interessante. São mais de 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas para que vida possa existir no nosso planeta como nós a conhecemos. Já imaginou 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas? Se isso aconteceu por acaso, nós somos o povo com maior sorte nesse universo. Porque realmente a probabilidade disso acontecer por conta própria é muito pequena. Então, isso é um pouquinho do capítulo 3 que nós tratamos da questão do universo. Os últimos agora são rápidos. Da origem da vida, um dos aspectos muito interessantes que a gente pode observar, e já foi discutido aqui, a parte da genética e tudo mais. Teve uma reportagem muito interessante, praticamente há cerca de 4 anos atrás, o Dr. Andrew Null, ele é um dos professores mais conhecidos lá nos Estados Unidos, tem um trabalho muito interessante, principalmente professor e pesquisador de Harvard. Na série chamada Nova, foi feito um tipo de uma discussão a respeito da origem da vida.
Algumas perguntas que foram feitas, eu fiquei assim impressionado. Acho que a bateria está acabando aqui, vamos ver o que acontece. Se não acabar, a gente pega o outro. Pergunta primeira que foi feita pela Nova foi a seguinte: qual a origem da vida? Como substâncias inorgânicas sem vida produziram vida? O que teria produzido os mecanismos que permitiram a reprodução das primeiras formas de vida? Bom, como um bom evolucionista que ele é, praticamente uma das sumidades no planeta com respeito à origem da vida, você não iria acreditar se respondesse o seguinte: a resposta é que nós não sabemos realmente como vida originou nesse planeta. Nós não sabemos como vida começou nesse planeta. Nós não sabemos exatamente quando ela começou, nós não sabemos sob quais circunstâncias.